Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva, e nós convidamos a todos os nossos amados irmãos que estão na conexão para termos um momento de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Oremos então. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador dos céus e da terra, em nome de teu Santo Filho Jesus Cristo, nós nos aproximamos humildemente perante a tua bendita presença, Senhor. Pedimos o perdão por todos os nossos pecados, nossos erros, e também pedimos a inspiração divina para realizarmos esse trabalho para a tua bendita glória e para a edificação dos teus filhos aqui na terra, meu Deus. Pai de misericórdia, eu peço a bênção do Senhor em favor de todos os meus irmãos que agora estão conectados conosco nesta programação e que cada um receba do Senhor a bênção também, as vitórias para a sua vida
E se alguém está enfermo, que o Senhor possa conceder a saúde, a graça. Se estão com problemas, seja qual for o tipo de problemas, que possa o Senhor também misericordiosamente estender tuas santas mãos para abençoar e dar vitória. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos orando neste momento, para a tua bendita e soberana glória, e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos e amados irmãos, nós estamos com a Bíblia aberta aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, e nós vamos dar início à nossa leitura aqui a partir do versículo 16. E então, se você desejar acompanhar em sua Bíblia, nós teremos um tempinho para aqueles que desejarem buscar a Bíblia, encontrar lá a Escritura, e nós traremos então, enquanto isso, as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado de segunda a sábado aqui pelo portal e também é reprisado simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. Qualquer pessoa, qualquer irmão, irmã que desejar fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, é só entrar em contato conosco e fazer a solicitação, e com muito prazer nós estaremos atendendo o pedido de cada irmão, de cada irmã. E também você que ama este programa, que gosta de ouvir a bendita palavra do Senhor, ela te edifica, então não esqueça também de inscrever-se neste canal, né? Portal da Mensagem Revelada. E não se esqueça também de, quando estiver assistindo o programa, clicar no joinha, naquele símbolo de joia ali, que é o gostei. E assim, desta forma, o YouTube, o seu algoritmo, vai impulsionando o nosso programa, os nossos vídeos, e outras pessoas vão sendo alcançadas também. E esse é o nosso objetivo, alcançar as pessoas que amam a palavra de Deus e que têm desejo de viver uma vida digna do Evangelho. E dito todas estas coisas, então agora nós vamos para a leitura bíblica. Conforme nós anunciamos aqui, São Mateus capítulo 28, e começamos com o versículo 16. Leiamos então. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Graças a Deus, então nós chegamos aqui no último versículo do capítulo, não é? Que é o capítulo 28, e chegamos até o versículo 20. Muito bom agora. E agora, depois disso, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. Nós vamos então ouvir essa canção, depois nós voltaremos para darmos prosseguimento na meditação da bendita palavra do Senhor e, mais precisamente, vamos dar continuidade no estudo da mensagem que está em apreço, que é Quem Dizeis Ser Este? E o nome do hino que vamos ouvir é Conselho de um Pastor. Quem canta esse belo louvor para a glória do Senhor Jesus Cristo é a dupla do
une vós. Vamos ouvir então, e depois que tivermos ouvido, nós retornaremos para darmos prosseguimento na meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Pastor deixou o seu rebanho do aprisco se ausentou. Eu vou procurar a ovelha que fugiu do seu redil. No céu ela está com fome, ferida e tremendo de frio. Vem cá, ovelha amada, por ti eu já chorei, andava te procurando, agora te encontrei. Vou curar suas feridas, o óleo já preparei. Volte para o seu rebanho e obedece a voz de Deus. A ovelha comovida seguiu o bom pastor, estava arrependida daquilo que praticou. Voltou para o seu rebanho com dedicação e amor, porque foi bem recebida, de alegria ela então chorou. Vem cá, ovelha amada, por ti eu já chorei, andava te procurando, agora te encontrei. Vou curar suas feridas, o óleo já preparei. Volte para o seu rebanho e obedece a voz de Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus receba o louvor para a sua honra e para a sua glória. E também que cada coração tenha sido abençoado através desse belo louvor, desse belo canto para a glória de Deus, não é? E agora, como nós já dissemos, estamos aqui com a mensagem Quem dizeis ser este? E nós estamos parados no parágrafo 160. E nós vamos então prosseguir daqui em diante. Mas antes de prosseguirmos aqui na leitura e no estudo da mensagem, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a escritura que nós lemos na Bíblia Sagrada, no capítulo 28, e nós lemos ali essa porção aonde o Senhor Jesus Cristo, já ressuscitado, disse para os discípulos que viessem para um determinado lugar, que ele os encontraria ali. E eles foram então, e logo ele apareceu, o Senhor Jesus Cristo apareceu, ressuscitado, glorioso, né? E os discípulos se prostraram, o adoraram,
Alguns duvidaram, está escrito, não é? Então, ele disse aqui, ele deu-lhes uma ordem. Ele disse: ide agora por todo o mundo e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Muito bom, nós vamos meditar um pouquinho nesse texto aí, porque há uma grande controvérsia que paira no mundo religioso mesmo, entre as igrejas e tudo, não é? Sobre a questão do batismo. Como deve ser o batismo? Existem igrejas que batizam as criancinhas, os bebês, assim com água na cabeça, não é? E parece-me que põe um pouquinho de sal na boca, não tenho bem certeza, que eu não me lembro mais como foi, não é? E também há igrejas que batizam assim as crianças, mas já não tem o ritual de colocar água na cabeça, isto é, na mioleira da criança, não é? Mas todas elas, quase que indistintamente, batizam usando: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E alguns, até pastores, ministros, um pouco mais desavisados, eles dizem assim. Agora você presta atenção para você ver a diferença da citação agora anterior para esta que vamos fazer agora. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E aí submerge a pessoa nas águas. Então eu gostaria de meditar um pouquinho sobre esse assunto aí, não é? Porque se você acompanhar depois disso, então Jesus foi para o céu definitivamente, subiu, uma nuvem o encobriu, então ele não voltou mais aqui na terra pessoalmente. Mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu irei, mas eu voltarei para vós. E ele voltou ou não voltou? Obviamente que sim, ele voltou, porque ele não deixaria de cumprir a sua palavra, não é? Ele voltou sim para estar com eles, e ele está conosco então até agora. Só que desta vez ele não voltou em forma física, ele voltou em forma espiritual, em forma de Espírito Santo. E aquele Espírito Santo que estava nele, em Jesus Cristo, e que andava com os discípulos, agora aquele mesmo Espírito Santo estava nos discípulos, dentro dos discípulos, neles, não com eles, porque agora o mestre não estava mais aí, mas o Espírito Santo estava. Então ele voltou na forma de Espírito Santo. E lá em São Mateus, onde nós lemos, ele disse: ide ensinar as nações, batizando-as. Bom, primeiro detalhe então, observe bem: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse assim. Agora aqueles mais desavisados dizem: eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, as duas maneiras, se você usar, você que é pastor ou que vai batizar, um diácono, às vezes que vai batizar os novos convertidos, as duas maneiras não está correta ou não estão corretas, não é? Por quê? Então, por que nós dissemos que o Espírito Santo voltou e entrou nos discípulos? Porque logo ali, no livro de Atos dos Apóstolos, depois que o Espírito Santo veio, depois do Pentecostes, né? Então, eles foram interrogados o que é que eles deveriam fazer então. Porque o apóstolo São Pedro, saindo ali fora do cenáculo, explicou para eles, para o povo, que aqueles homens que estavam nos cenáculos, que eram os discípulos, não estavam embriagados, mas aquilo era o cumprimento das promessas, das Escrituras.
que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, e depois que ele deu essas explicações, e ainda ele disse assim: e esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então eles ficaram assim um tanto amedrontados, perturbados, e disseram: e então agora, irmãos, varões, o que é que nós devemos fazer? Aí então veio a resposta do apóstolo São Pedro. Esse é o que tinha recebido as chaves do reino dos céus. Você não se esqueceu disto, né? São Pedro já estava com as chaves, então era a hora dele destrancar a porta. O que nós faremos então? Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, muitas pessoas não sabem e até chegam a dizer que houve contradição naquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou e naquilo que o apóstolo São Pedro ordenou também. Não houve contradição. É que naquele caso ali, o apóstolo Pedro já havia tido a revelação que Pai, Filho e Espírito Santo era o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Pai não é o nome. Se você tem o seu pai, é claro que nem um filho chama o pai pelo nome. Ô fulano de tal, né? Dificilmente se veria isso, né? Ele chama pai ou papai, da forma que ele queira chamar. Pai, tal coisa assim, 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 né? Então, pai é aquele que operou no Velho Testamento. Então ali, com Moisés, ele operou em forma de pai. E quando Jesus nasceu aqui na terra, então Deus se manifestou em forma de filho, né? E depois que ele foi embora, ele voltou nos discípulos, nos apóstolos, e teve aquele batismo com o Espírito Santo ali, no dia do Pentecostes. E então, aí agora, Deus estava operando em forma de Espírito Santo. Você notou? Se você é bem espiritual, você já captou isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome, nem Filho e nem Espírito Santo. Não são nomes de uma pessoa. Mas o nome dessa pessoa é Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que São Pedro batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja do Novo Testamento sempre batizou assim, até que chegássemos lá pelo ano 100, mais ou menos, que ainda se batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí depois que os tempos começaram a passar mais um pouco, então eles modificaram. Aí vieram as interpretações da Bíblia e aí então passaram a batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Só que aí esse batismo não está correto com a doutrina dos apóstolos e dos profetas, né? E a Bíblia disse que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Amém? Então eu não quero ficar muito tempo aqui, porque nós estamos com a mensagem já aqui para lermos, para darmos prosseguimento, não é? Mas então, era só para fazer esse esclarecimento aí, para ajudar qualquer irmão, qualquer irmã a meditar mais e quem sabe receber mais luz sobre esse assunto, não é? Então vamos aqui agora na mensagem, quem dizeis ser este, a partir do parágrafo 160. Leiamos então. Então, Balaão e sua doutrina estavam simplesmente certos para eles e satisfez seu gosto. Exatamente. Na festa, olhem, na festa dos Moabitas, vejam, o que ele disse?
olhem, aqui está um quadro de como é hoje, como isto tipifica o passado. Estou segurando vocês demais. Aqui está entre parênteses, né? Ele está dizendo, está passando o tempo e eu estou segurando vocês muito. Mas olhem aqui, observem, só por um momento, a festa dos Moabitas. Vejam, se ele não podia tirá-los lá para fora de um jeito, Balaão o fez então. Ele os organizou em união. Se ele não podia amaldiçoá-los, vocês estão lembrados que em programações anteriores, Balaque mandou chamar a Balaão para amaldiçoar esse povo de Israel. E o Senhor disse para Balaão, Balaão estava obstinado por causa do dinheiro, das recompensas, do ouro, da prata que ele ia receber de Balaque. Então ele queria ir. E aí o Senhor disse para ele, então vá. Porque o Senhor tinha dito, não vá com eles a primeira vez, não é? O Senhor disse, não vá com eles porque esse povo é bendito, você não pode amaldiçoá-lo, porque esse povo é bendito. Mas daí vieram outros homens e eles ficaram lá de novo, e ele, Balaão, foi pedir outra vez ao Senhor para deixá-lo ir. É como uma criança, né? Um garoto, às vezes ele fala, mãe, deixa eu ir em tal lugar. A mãe fala, não pode ir não, não vai não. Aí ele fica teimando, mãe, deixa mãe, né? Balaão estava agindo dessa mesma maneira, obstinado, porque ele queria ir. Na verdade, se ele não fosse, ele ia se sentir muito assim derrotado, porque ele estava pensando naquelas dádivas, naquelas recompensas que o rei Balaque lhe daria. E então o Senhor viu que ele estava obstinado, ele era teimoso, como aquele garoto teimoso, não é? Então o Senhor disse, então vá então, mas você vai falar só o que eu mandar, o que eu colocar na sua boca. E aí foi o que aconteceu, não é? Que nós estamos lendo aqui. Então, Balaão, quando chegou lá, ele não podia amaldiçoar o povo porque era bendito. E agora? Né? Ele veio para atender Balaque, ele estava de olho nas recompensas, no ouro, na prata que ele ia receber, mas ele não estava conseguindo amaldiçoar o povo. Então veja bem aqui, continuando, se ele não podia amaldiçoá-los ele mesmo, quanto mais ele amaldiçoava, mais Deus abençoava. Simplesmente continuou. Vejam, isso é o que ele fez aos pentecostais. Eles diziam uns poucos anos atrás. O profeta aqui pregou essa mensagem há mais ou menos aproximadamente 60 anos atrás, né? E ele está falando aqui quando surgiram os pentecostais no mundo, né? Então o profeta está dizendo aqui, isso aconteceu também com os pentecostais que surgiram há poucos anos atrás. Todos vocês começaram que vocês não chegariam a nada, vocês não estavam com nada, vocês se extinguiriam, vocês eram só um monte de fanatismo, mas todas as vezes que eles tentavam amaldiçoá-los, vocês retornavam diretamente. Deus continuou revelando sua mensagem. Então, as demais igrejas que não receberam a revelação de Pentecostes, agora, no século 20, né, já, então, eles desfaziam, eles menosprezavam as igrejas mais conservadoras, desprezavam os grupos
de irmãos que tinham aderido ao movimento pentecostal. E eles queriam fazer de tudo para que aqueles movimentos se acabassem. Mas quanto mais eles faziam isso, mais o movimento pentecostal crescia. E mais Deus abençoava com visões, com profecias, com curas divinas e tudo, não é? Muito bom. A partir da velha Assembleia, lá atrás, no princípio, que na época chamava-se Concílio Geral, então ele fez chegar o tempo quando receberam o nome de Jesus. Então, passado um tempinho, depois que já tinha começado o movimento pentecostal, aí logo surgiu mais um pouco de luz sobre o Evangelho, mais um pouco de luz sobre a palavra, que era sobre o batismo nas águas, que era em nome de Jesus Cristo. Justamente porque Deus começou a mostrar para algum líder ali deles o que aconteceu em Pentecostes, quando Pedro mandou realizar o primeiro batismo nas águas, né? Então aí começou a haver uma separação de alguns crentes que começaram a crer no batismo em nome de Jesus Cristo, mas continuaram sendo pentecostais. Preste bem atenção. O batismo em água. Então, um saltou para este lado e um para o outro. Aí começou a dividir. Alguém ia para o nome de Jesus Cristo e alguém ficava nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E um para um lado e outro para o outro. E um se foi. Organizaram isso. E aquilo Deus continuou abençoando. Porque Deus nunca deixou a terra sem um povo verdadeiro que tivesse a sua adoração verdadeira. Ainda que muito insignificante, ainda que muito pequeno esse povo, mas tinha em algum lugar esse povo que Deus continuava a abençoar. Agora bem, ele viu que não conseguia amaldiçoá-los, estão vendo? Assim, o que vai ele fazer? Ele vai organizá-los, trazê-los, somos todos, de qualquer modo, somos um. Então, se ele não podia acabar com o movimento, ele pensou, então vamos fazer aí um concílio e vamos ajuntar tudo, né? Todos somos iguais, todos somos um. Então, estão vendo? Todos nós cremos no mesmo Deus. Isso é exatamente o que Balaão fez. E não nos advertiu Judas a respeito disto? O apóstolo, não é São Judas? Eles erraram no caminho na doutrina de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Não nos advertiu Judas, o irmão de criação de Jesus, a respeito disso na Bíblia? Eles são como Caim, do princípio, o assalariado, aquele que ia à igreja e construía igrejas e construiu um altar e sacrificou, e eles erram no caminho de Caim. Eles correram no caminho de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Judas apresenta a coisa toda, exatamente como estamos fazendo esta manhã, aqui diante de vocês. Como temos feito, a coisa toda encontra-se ali. Então começou lá por Caim, depois veio através de Balaão, né? Veio através de Balaão e depois veio através da contradição de Corá, que é Coré e Corá, acho que uns dizem Corá, não é? E assim por diante. Contradição de Corá, somente pensem nisto.
quão ruim isso foi. Somente pensem no que Corá. Vejam, ele disse: agora todos iremos a uma festa, somos todos os moabitas, criam em Deus, eles eram os filhos da filha de Ló. Estão vendo? Todos cremos em um único Deus, fundamentalmente. Eles estavam perfeitamente certos. Observem, Balaão ali, tão fundamental como qualquer outro crente podia ser, ou qualquer direção religiosa, né, podia ser hoje. Ele foi ali e lá estava Israel, ele sem denominação. Israel não tinha denominação. Eles eram uma nação. Israel não era uma nação, porque Balaque, deixa eu dar uma paradinha aqui, né? Balaque era a descendência de Moabe. Balaque era o rei de Moabe. E a descendência de Moabe, quem foi Moabe? Moabe foi filho de uma das filhas de Ló, quando dormiu com seu pai e nasceu Moabe. Não é? Veja bem, em que grau parentesco havia entre Moabe e Israel. Não é vero? Ló era sobrinho de Abraão e Moabe era filho de Ló, através de sua filha. E Israel era filho de Abraão, através de Isaque, através de Jacó e assim por diante. Então eles tinham um grau parentesco ali, naturalmente, falando, fisicamente, né? Não era uma nação. Então Moabe já era uma nação organizada, que representa uma denominação, e Israel não era uma nação. Eles eram um povo nessa época. Eles não quiseram ir no caminho de Deus. Depois de um pouco, eles quiseram ser como o resto das nações. Foi aí quando falharam. Mas contanto que queiram permanecer com Deus, está bem. Bom, já vou parando por aqui, porque o nosso tempo já está nos mandando que cheguemos à finalização do programa. Mas vamos ficar com isso aqui e, naturalmente, em nosso próximo programa, nós vamos dar prosseguimento nesse mesmo assunto aqui, não é? E agora eu convido a todos os nossos amados irmãos para nós termos o nosso momento de oração, que é a oração da fé, quando nós vamos colocar as nossas vidas na presença do Senhor. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos aproximamos da Tua santa presença, Senhor, e como tema nós nos lembramos das palavras do Senhor Jesus Cristo: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. E agora, Senhor, então nós estamos na Tua presença, apresentando ao Senhor a vida de cada um dos nossos amados irmãos, que estão necessitados, que estão enfermos, que estão hospitalizados, acamados em suas próprias casas, onde quer que seja qual for a doença, seja qual for o problema que cada um esteja enfrentando, mesmo que não seja uma enfermidade física, talvez uma depressão, talvez algo que esteja tirando a paz, tirando o sossego daquela família. Jovens, Senhor, que muitas vezes estão envolvidos em vícios de entorpecentes e coisas assim, e traz tristeza, traz problemas para os pais. Seja o que for que cada um esteja necessitando, Senhor, nós pedimos ao Senhor
humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que o Senhor estenda as tuas benditas mãos, que a tua grande e infinita misericórdia seja estendida sobre cada um de nós, cada pessoa, cada família, cada igreja, Senhor Deus. O Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor não somente sabe, mas o Senhor pode solucionar, o Senhor pode resolver qualquer problema. Dá vitória a cada um de nós, meu Pai. Aleluia. Essas peças de roupa, Senhor, que foram trazidas ali para serem colocadas na presença do Senhor, seja onde quer que estejam, pode ser distante, mais perto, onde for que elas estejam colocadas, mas o Senhor, na sua onisciência, está ali presente. E eu peço, derrama, Senhor Deus, a tua unção curadora, a unção do Espírito Santo para curar, para que aquela pessoa que vai usar aquela roupa possa receber o impacto do Espírito Santo e receber a cura divina. Esses lenços, da mesma maneira, se forem colocados sobre a fronte de alguém que esteja acamado ali, enfermo, e possa também o Senhor descer com teu poder curador, poder misericordioso. E tudo isto, meu Deus, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. É tão curtinho o nosso tempo, parece que passa tão rápido, não é? Mas se Ele nos permitir, dando-nos vida e saúde, nós estaremos juntos em nosso próximo programa, em companheirismo, ao redor da bendita palavra do Senhor. Meus queridos, fiquem todos com Deus. Que Deus possa continuar com as mãos estendidas sobre cada um de nós. Que o Senhor Deus nos dirija os nossos passos e Deus abençoe a todos vocês pela atenção para com a palavra do Senhor, pela reverência, e assim que todos estejam sob a proteção divina. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.